Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, sou o Nicolas. Hoje estou entre os primeiros no mundo a poder experimentar esta nova Honda Hornet 1000, isso é bastante incrível, ou a código de barras 1000 Hornet, como ele chama mais exatamente. Somos cerca de 10 jornalistas franceses que podem colocar as mãos nela, em estradas como estas, como você pode ver, de pequenas montanhas. Onde vamos poder testar essa moto e formar uma opinião é uma nova moto que aparece, novo quadro, o motor. É um motor retrabalhado, como de costume, eu dou todas as especificações dessa moto. Depois percorreremos desde pequenas ruas da cidade até estradas sinuosas de montanha, para se divertir e testar a autoestrada em variados regimes e velocidades, como de costume. E eu não vou esconder de você, fizemos algumas estradas muito agradáveis que eu não tenho permissão para filmar porque era muito agradável. E eu faço uma pequena conclusão no final para vocês. Pequena estrada muito legal, vocês verão neste teste. Começamos pelas especificações, um pequeno detalhe. Vamos começar pelo preço. Se vocês são curiosos, deem uma olhada na internet e acompanhem as notícias de moto. Ela está disponível em duas versões, já numa versão Hornet 1000 normal, mas também nesta versão São Paulo. Estou testando a versão São Paulo hoje. A versão básica custa 10.599 euros, enquanto a versão São Paulo é de 11.799 euros. Se você não escolher esta, eu não sei por que escolheria a outra. Adicione um pouco mais de dinheiro e claramente vá para esta. Por várias razões, ela é melhor equipada, tem freios, amortecedores e acabamentos superiores. Enfim, claramente eu escolheria e iria direto para esta, eu não experimentei a outra. Mas os colegas de grandes revistas de moto e canais famosos do YouTube na França diziam que o amortecedor traseiro já fazia diferença na frenagem. Foi incrível, porque estamos no estilo EMA, mas voltaremos a isso depois. Vamos começar pelo motor. Duas diferenças, na verdade, no motor pegamos o mesmo bloco do motor. Aquele que é 1000 na Honda há alguns anos, que faz parte das antigas CBR, mas que foi retrabalhado para se tornar um roadster esportivo. Então temos um 1000 CM3 que desenvolve duas potências diferentes. Seja 150 cavalos na versão normal ou 156 cavalos nesta versão São Paulo. A primeira razão para pegar essa moto em São Paulo, ela tem 6 cavalos a mais. Segundo, ela faz 104 Nm na versão normal e 107 Nm nesta. Um pouco mais de torque é sempre um plus, então isso é interessante. Em seguida, há uma válvula no escapamento que permite liberar um pouco justamente o que vai nos dar essa potência adicional ao mesmo tempo, com uma injeção um pouco retrabalhada. Uma espécie de martelo que faz com que, bem, justamente temos esses 6 cavalos adicionais, isso é a primeira coisa. Em relação ao motor, os eixos de comando comparados, este motor base foi revisado, temos o que eles chamam de timing, que foi revisado. Temos novos pistões, desta vez eram pistões moldados. Nossa relação de caixa é mais curta, pois eles colocaram 4 elementos mais curtos para garantir uma melhor recuperação. Então, eu não sou o maior dos pilotos, mas quando fazemos uma retomada em terceira, isso sobe bastante facilmente alto nas rotações. É muito nervoso, na verdade dá tudo de si. Espero que estejam bem seguros física e emocionalmente, pois isso é muito importante. Portanto, não é o roadster mais radical de todos. O que eu gosto é que embaixo será legal, como podemos ver durante este teste. Vocês verão que essas foram as primeiras coisas. Em ambos os casos, temos um controle de tração, um ABS, 4 níveis de controle de tração, modos com diferentes potências, e estamos acostumados com isso. Também encontramos um novo quadro de aço nesta moto. Sim, para termos um preço relativamente contido. Fizemos algumas economias, mesmo colocando um amortecedor Rollins na traseira. Bem, isso faz a diferença. Este quadro, portanto, que se divide em duas partes para maior rigidez. Em seguida, quando começarmos, vamos para a frente desta moto. No nível da forquilha, temos uma showa ajustável em pré-tensão, compressão, ressalto e relaxamento. Todos os ajustes necessários nesta forquilha, o que permite fazer mais ajustes. Na versão normal não teremos a compressão como ajuste, certo? Vantagem a mais, essa alegria com mais ajustes na versão São Paulo. Descendo mais, vemos rodas de 17 polegadas na dianteira e traseira. Se nos pneus estamos com os habituais 120 na frente e 120 atrás. Na traseira temos S22, então os Battle Access 22 da Bridgestone. São pneus bastante esportivos e sentimos isso quando os tocamos, eles são bastante macios. Eu não tive nenhum problema. Nós dirigimos bastante rápido e acho que é a primeira vez na minha vida que dirijo tão rápido em estradas de montanha.
Eu me senti bastante confiante com esses pneus e não tive nenhum problema em particular. Quando descemos, subimos à frente com 2 freios a disco, como de costume, mas desta vez nesta versão SPC dos Brembo Style EMA. Está presente na maioria das motos de alta gama e realmente aperta com muita força. Portanto, não estamos em full Brembo com a pinça, mas o cilindro mestre lá em cima. Lá embaixo, no nível da alavanca, temos certeza, acho que é um Nissin básico, não está marcado, mas estamos em uma alavanca bastante básica. Mas que faz bem o trabalho, porque acoplado a essas pinças, freia incrivelmente bem. 4 pistões radiais, como de costume, na traseira, temos um Nissin monopistão. E nas versões padrão, temos um freio de 4 pistões Nissin. E, como meus colegas disseram, ainda sentimos uma grande diferença no tempo de frenagem, no nível das pastilhas, na minha opinião, que também é do suporte que dá muito mais força aqui. 310 mm na frente e 240 atrás. A frenagem traseira é francamente boa. A moto está equilibrada, com 51% do peso na frente e 49% na traseira. Quando estou nela, acho isso bom. Eu achava que tínhamos um bom freio traseiro antes de bloquear a roda. O que vocês sabem, às vezes exageramos um pouco e isso pode facilmente sair do controle. Merda, você sabe, e problemas de filmagem toda vez, eu filmo você toda vez nessas coisas, seria mais engraçado. Estávamos falando sobre a frenagem traseira, é verdade? Então eu estava dizendo, eu me sentia super bem e equilibrava bem. A moto da mesma forma durante as curvas, etc. Isso apoiava bem. Enfim, eu me sentia totalmente confiante. Só, com um entre-eixos nesta moto de 1455 mm, que proporciona bastante estabilidade. Mesmo em alta velocidade. Alcançamos velocidades bastante altas durante este teste, e em nenhum momento me senti mal. Ou que a moto com o guidão ou outro é extremamente estável em alta velocidade. Teremos vários passos, como pacotes esportivos e de estilo, por exemplo, para ter um pequeno defletor aqui. Na frente poderemos encontrar protetores um pouco mais baixos. Hoje tem um pacote de estilo ou esporte. Não me lembro mais com a grade aqui para evitar que pequenas pedras atinjam o radiador, então podemos ter os pequenos protetores. Eu tenho uma tampa de óleo de alumínio aqui que é bastante bonita. Eu tenho o assento em alcântara. Passei o dia inteiro nela e no início achei que não era confortável, mas no final estava bastante confortável neste assento. Temos o assento do passageiro aqui, mas podemos ter uma capa se quisermos. Tem os apoios de pés aqui em alumínio, caso contrário temos a parte de metal mais borracha na parte inferior. O pedal de freio é bastante simples, assim como o outro lado, na versão Electronic Stability Program, tem o golpe de shifter, o shifter pro up and down, que permite subir e descer sem ter que tocar na embreagem. A moto não possui embreagem nem regulador, entre outros componentes. Eles também não quiseram fazer uma parte de alta qualidade. Poderia ter acontecido, talvez aconteça, não sei se planejamos fazer isso, mas agora temos um preço relativamente contido. Mas eu teria gostado do mesmo, mas com um pouco mais de opções, por exemplo, o regulador, etc. Eu acho que isso poderia ser legal. Vocês seriam a favor de adicionar mais recursos, como o CarPlay, que está presente na Africa Twin, e o regulador de velocidade? Eu gosto do regulador, é algo na estrada. Mesmo quando tenho outras coisas para fazer, continua sendo um plus. Vocês sabem por que essa moto se chama Hornet? Atenção. Quando a vemos, a forma aqui realmente parece a de uma Vespa, principalmente a traseira, que se tornou muito pontiaguda. Mostrarei a vocês novamente mais tarde durante o tour pela moto. Ponto de vista do Nico. De fato, é impressionante e visto daqui, realmente percebemos isso. Ela estará disponível em 4 cores: cinza, vermelho, branco e preto. Assim, acho que o preto com o garfo dourado combina bem. No entanto, na versão padrão, o garfo não é dourado, mas sim cinza. Não mencionei o peso. A versão padrão pesa 211 kg, a versão São Paulo pesa ela 212 kg. Um pouco mais pesado, pois o garfo é mais equipado. O amortecedor traseiro também difere um pouco, bem como a válvula traseira. No escapamento, avançando um pouco, na verdade, está piscando devido à taxa de atualização da câmera. Na verdade, temos isso que está sempre aceso em laranja na frente, como em todas as ondas modernas, com os indicadores montados aqui e a tela transistor de filme fino. Falarei mais sobre isso depois. Porém, isso aqui está bem mais agressivo do que antes. Recordamos dos estilos neo-retrô anteriores na código de barras Mille, com formas mais arredondadas e bastante estilosas. Aqui, buscamos uma abordagem agressiva com uma aerodinâmica bastante trabalhada. Com as luzes e os faróis altos acesos, significa que quando temos faróis altos, as luzes de cruzamento e os faróis altos estão acesos.
Acho isso muito estiloso e o melhor é que é simétrico. Os piscas, né? Se eu os ligar, pronto. Então aí, podemos ver aí. Desta vez, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas está piscando deste lado aqui. Em seguida temos o protetor de roda em plástico preto simples e os pneus. Como eu disse, 120 na frente, 180 atrás. Quando estou em cima, se eu subir, é assim que parece. Tem uma boa aparência, não? Você acha que isso se assemelha a outra marca? Essa frente aí, essa pequena coisa, tem um pouco de algo que deixo você colocar nos comentários. Falamos sobre os discos, as rodas e o Hornet São Paulo anotado aqui, se não está marcado como Hornet básico. Então, temos as pequenas bordas e podemos até ter bordas também no nível das rodas com Hornet. Lembrado então, esse grande bloco de motor, 4 cilindros em linha, 1000 é o que eu prefiro como motorização. No entanto, eu tentei o mono, o bicilíndrico, o tricilíndrico, o quadricilíndrico e o hexacilíndrico. 6 cilindros também é bastante legal, mas o 4 para mim é o que há de melhor. Em termos de relação potência, prazer de condução, sonoridade, isso é top. Deste lado, uma pequena tampa de óleo específica e o grande cartucho que volta aqui. Também poderemos ver como opção um SC Project. Os calços na parte de trás bem aqui. Então, eu acho que também é aço nessas partes, embora talvez pareça um pouco com alumínio. Não tenho certeza, a confirmar. A altura do assento é de 809 milímetros, então eu, Nicolas, meço 1,80 m e veja, 1,80 m. Meus pés tocam bem o chão, ambos os calcanhares, então é bastante cavado aqui no assento, o que me permite me acomodar. Uma velocidade assim não se move mais, de posicionar bem e manter as pernas bem fechadas na posição. Se eu estou na ponta dos pés, cuidado, pois rapidamente o pé pode tocar o escapamento nessa posição. Eu calço 44, 45, mas isso não é um problema, porque no final, isso pode me descansar. De qualquer forma, não esquenta, é uma proteção contra o calor, essa é a minha posição quando estou de moto com as pernas apertadas. O tanque é bem largo com capacidade de 17 litros. No fundo, poderíamos colocar 3,5 litros de óleo. Temos o filtro de óleo aqui, a buzina ali e o compartimento de óleo mais abaixo. Ao fechar as pernas, eu gostaria que essa parte fosse trabalhada aqui, é bonito. Talvez um pouco mais cavada para melhor sustentação e mais proteção ao dirigir em alta velocidade. Mas eu não senti mais problemas do que isso. Reservatório de 17 litros. Eu te disse sobre o consumo, eu falo sobre isso no debriefing mais tarde. A traseira é bastante fina. Quando eu sou o passageiro aqui, eu venho aqui, então passageiros de 1,80 m, isso é bastante raro. Ai meu Deus, nossa. Esta parte traseira é muito firme. Eu já levei algumas amigas na traseira das motos, elas reclamaram de coisas que eu achava bastante confortáveis. Aqui eu sinto é realmente bastante firme, é muito fino, sim, é muito fino, mas é isso. Eu poderia me segurar assim sem muitos problemas, então eu sou bastante alto. Tenho as pernas bem dobradas, embora isso possa até fazer com que eu apoie os cotovelos nos joelhos assim e passeie abraçado assim. Se fosse eu dirigindo, Nico, vá em frente, me leve, acelere ao máximo, você vai ver que empurra bastante forte. Lá, o que mais há para contar desse lado? Isso, eu já falei com vocês. O amortecedor Rollins, aqui, na parte de trás, o TTX36, sinceramente muito confortável de usar. O que eu gosto nessa moto é que ela é firme e confortável, filtrando bem as imperfeições. Então nós dirigimos em estradas bastante limpas. Mas eu acho que mesmo na mudança de ângulo, etc., ela morre como deveria. Estava muito bem ajustado. Eu não mexi nos ajustes e admito que não saberia fazer isso sozinho. Seria necessário um profissional, dependendo do peso, etc. Mas não hesite se você comprar uma moto com bons amortecedores em fazer ajustes de acordo com o seu uso. Isso pode ser muito importante e mudará radicalmente o comportamento da sua moto. E essa traseira bem pontiaguda, com o suporte de placa, vista de um pequeno ângulo de 3/4. Ali também vemos essa traseira muito aerodinâmica. Com a luz que se assemelha à da CB500 adornando o aparelho, temos o suporte de placas que é aerodinâmico. Não sei se isso realmente afeta na Fooder, mas acho que certamente os piscas. Aqui em LED temos iluminação Full LED e o suporte de placa com nossas placas espanholas. Estamos dirigindo pela primeira vez na Espanha em Ornette. Enquanto alguns trabalham, outros jogam golfe. Bem, eu suponho que você quer ouvir este motor, e isso é sempre bastante interessante. Não se mexa, vou colocá-lo na parte de trás, vou fazer você ouvir.
Isso sopra um pouco e para não esconder nada de você. Quando dirigimos essa moto, também ouvimos um pouco de admissão ao nível da caixa de ar e temos um som muito legal. O escapamento geralmente incomoda mais as pessoas ao redor, exceto quando estamos na cidade e ouvimos um pouco. Ao andar rápido, raramente se ouve o escapamento, mas há um pequeno e legal ruído de admissão. E temos válvulas que se abrem entre 5.000 e 6.000 rotações, por volta de 5.500 rotações, e isso libera um pouco mais o escapamento. O mesmo acontece quando dirigimos com a cartografia, que também muda um pouco, e sentimos que é 5.500. No momento em que se abre, ocorre uma pequena liberação. Sentimos que flui melhor. Muitas vezes, ao mudar a linha de escape, traz mais cavalos de potência, pois libera mais. Por outro lado, perdemos um pouco de torque, é sempre assim. A diferença é que precisamos encontrar o equilíbrio certo entre ter tudo em cima ou embaixo. Ah, e enquanto eu me lembro, eu não te dei a folga. Temos 118 mm na frente e 139 mm de folga na suspensão traseira, 139 na traseira. Isso é importante porque passageiros precisam de um pouco mais de amortecimento. 118 na frente são mais que suficientes. Vamos, vou te levar para descobrir essa moto neste cenário de sonho. Aqui é um tour por Alicante. Gosto de fazer esse tour assim, isso realmente te dá uma ideia da moto. Gosto muito da parte da frente e da traseira, são bastante agradáveis. Então é verdade que isso difere pouco de uma 500. Então reconheceremos pelo escape e pela largura do pneu, mas é bastante bonito. E então, eu estava dizendo sobre o Frelon Up. Se eu colocar a câmera reta, olhe aqui. Isso é realmente a forma do Frelon aqui, com o corpo, a Raptac e a cauda com o ferrão aqui. E podemos ver, é quase picante, aí está. Aqui o lado, mas isso, essa parte aqui, aí está, olha. Efeito de cinema, talento modesto, uau, sol. É verdade que essa frente é muito mais agressiva do que estamos acostumados. Na Honda, né, estamos acostumados a um ar mais simpático, né, uma Honda habitual. Lá eles disseram, vamos lá, vamos nos irritar um pouco. Então eu não tenho um jogo. Senhor, bem plano assim, veja. O cockpit se parece com isso. O tanque, então, abrimos com a chave. Algo bastante padrão. Colocará 95 ou 98? Aliás, não hesite em me dizer, você coloca 95 e 10 ou 98? Retrovisor com boa visibilidade, retrovisor bastante simples, aliás, pequeno retrovisor para ele, tudo isso é verdade que ficaria bonito. O que você está olhando, temos algo muito minimalista que reserva com isso, por exemplo. Isso faz parte do pacote que eu tenho hoje com o suporte do guidão. Aqui no final, eu esqueci como isso se chama, mas cortado aqui na máquina de comando numérico com o pequeno Hornet gravado a laser, isso é bastante legal. É uma das vantagens das forquilhas com os ajustes. Deste lado, então, podemos ver o pré-áudio aqui, e deste lado temos a tensão e compressão. E então, normalmente, acredito que o relaxamento, isso se ajusta embaixo, se eu não estou falando bobagens. O pisca deste lado, né? Não temos um pisca que se desliga automaticamente, então... Mas nós o exibimos na tela lá em cima, então nos lados, o neutro que é exibido lá, mas também neste lugar. Enquanto eu penso nisso, a buzina, que buzina, toda fofa deste lado aqui. O joystick para poder entrar nos menus, os menus, por exemplo, vezes para acessá-los, lá, os consumos, as distâncias, o modo com as ajudas, a condução que eu tenho, por exemplo, no modo lá, eu estou atualmente no modo Sport, com o qual eu dirigi principalmente hoje. Os modos, eu vou poder mudá-los aí graças ao botão de modo bem aqui. Então, uma pressão vai me permitir mudar de modo e isso vai mostrar lá, bem no topo. Estou no modo padrão e depois no modo Sport, o que é bom, pois é exibido embaixo. Além disso, configurei o modo chuva, o usuário 1 e o usuário 2 em duas configurações totalmente opostas. Então, o pequeno joystick aqui, que me permite entrar nos menus desta maneira. Quando parado, temos atalhos. Para baixo, silenciar. Para cima, meu botão favorito. Se eu for para a esquerda, 2 vezes é o meu botão para conectar o telefone e à direita é para entrar nos meus menus. Para acessar meus menus, posso fazer assim. A tela, então, tudo o que é exibido. Minha velocidade em quilômetros, hora neutra, o Quick Shifter que está ativado para cima e para baixo, meu medidor de combustível, meu tacômetro, o modo em que estou, a hora aqui, a quilometragem total desta moto. É isso, podemos personalizar os menus depois. Se não me engano, mantenho pressionado para a direita. Acredito que eu possa acessar os menus. Ah não, talvez seja aqui, não, esse é mais abaixo nas configurações. Eu entro nas configurações e lá
eu tenho as configurações da moto que eu posso configurar. As funções, modos de pilotagem, quick shifter, ponto de troca e redefinição das viagens. O Honda Ignition Security System, isso é o dispositivo de segurança da Honda. Aqui eu posso ir para o tipo de display. Então eu tenho ou os círculos assim, ou assim, ou assim. Então, círculo, por exemplo, aí hop. Se eu apertar, ok, como isso acontece? Aqui, eu volto atrás e o que me fez. Então aí, eu mudei para círculo e isso se move. Se eu quiser entrar nos menus, o brilho, o fundo, os informações que eu desejo e o modo favorito para o atalho. Depois, as gerais, a hora, etc. Então gerencio tudo isso graças a este pequeno joystick aqui que está muito bem posicionado. Do outro lado, eu tenho apenas o botão de partida e o aviso bem aqui está ativo lá e nada mais. Manopla aqui é acelerador eletrônico. Não sei se vocês conseguem ouvir. Isso controla eletronicamente a abertura das borboletas na admissão. Portanto, é 100% elétrico no que diz respeito ao sistema de frenagem. Então aqui temos a alavanca, com sempre alguns pequenos ajustes, os pontos lá, no nível da alavanca da embreagem, uma alavanca de embreagem. O mais simples, sem ajuste, no entanto, de folga ou outra coisa. Lá, acho que mostrei tudo para vocês. Nós o iniciamos, ouvimos, tudo isso, enfim, vamos jogar um golfe ou vamos experimentá-lo. Não, acho que o melhor é ir experimentar essa moto. Retomamos a magia do cinema esta manhã e vamos dar uma volta nisso. E você vai ver, as estradas perto de Alicante é incrível. Eu não filmei tudo, mas vale a pena. Se vier passar férias aqui, traga sua moto, é incrível. Amigos, vamos lá, vamos a bordo desta Hornet 1000. Amigos, vamos lá, olhem essa paisagem incrível. Estamos aqui na Espanha, não muito longe de Alicante. Vamos para as luvas, vou me juntar a todos os colegas que estão lá embaixo. Eu fico bem atrás, porque aqui temos um grupo de jornalistas de motos, todos mais experientes que os outros que vieram testar nessa nova Hornet 1000, então, na Espanha. Então, aqui, né, realmente tem todos os grandes meios de comunicação em vídeo e então nós, cercados de Africa Twin, que nos guia um pouco. Então aqui eu dou minhas primeiras voltas a bordo desta Hornet ou nesta Hornet. Então, o que eu queria fazer é descobrir com vocês, diretamente com o manuseio na cidade, e depois mostrar um pouco durante o dia. Porque eu a conheceria um pouco melhor, mas como se eu a descobrisse com aqueles que seguem meu canal. Sabem que gosto dos 4 cilindros porque embaixo podemos rodar baixo nas voltas. É agradável, bate, não há sonoridades. Eu sempre preferi dessa maneira. Eu tenho o hábito de trocar as marchas para cima e para baixo. Eu tenho uma embreagem. Não há Reclad nesta moto, mas acima de tudo, eles fizeram uma moto super acessível. Temos uma grande cilindrada, então 1.100 centímetros cúbicos. Temos a versão São Paulo com amortecedores um pouco mais desenvolvidos do que na versão padrão. Eu acho isso bastante bom. Quem nos deu essa aí? Porque claramente eu aconselho você a comprar essa, porque por apenas 1.000 euros a mais, você poderá se divertir bastante facilmente. Aqui começamos de maneira tranquila. Vou fechar imediatamente a viseira também, para que você tenha o melhor som. Portanto, moto muito agradável, já fácil de manusear. Eu tenho 1,80 m, tenho uma boa posição nela, me sinto bastante bem. De imediato, o shiftering bastante fluido, a caixa de velocidades, as marchas passam bastante facilmente em passeio, é bastante bom. Então agora, chegamos imediatamente na estrada bastante rápida na 6ª marcha, bastante bom, é suave, é doce, é bastante agradável. Temos belas estradas aqui, depois poderemos ir para estradas onde será muito mais sinuoso, onde poderemos fazer alguns vídeos. E eu acho isso realmente muito legal. O shifter é sempre um prazer, eu acho isso tão bom. A moto é fácil de conduzir, o quão agradável é isso. Estamos na posição certa, rua. Então eu acredito que lá na minha frente tem uma Hornet, mas que não tem a versão São Paulo Nós. Temos uma muito então, um vídeo e de uma chave, isso eu queria fazer. Há muito pouco tempo, estávamos em primeiro no mundo, também espaçado. Eu não estou com pressa, como eu te disse, eu estou fazendo o vídeo para você. De verdade, como poderíamos usar isso no dia a dia quando chego a uma curva para ser graduado?
Ou mesmo se eu ficar em sexta, o que eu gosto, às vezes, apenas relaxar e ficar em sexta baixa nas voltas. Então, por exemplo, estou em sexta a 50, eu volto aqui. E, por exemplo, para a cidade a 50 km por hora. Sinceramente, superei um pouco isso. No modo usuário, o freio do motor é equilibrado pela metade, então use o modo padrão. E então isso permite, na verdade, ter um comportamento bastante agradável, sem ter muita desaceleração. Depois, é igual. A vantagem é que podemos rodar em alta rotação com esse motor para retomar na cidade. Mesmo assim, em subidas íngremes, colocarei na sexta marcha. Aqui, eu começo a 2.000 rotações. É super agradável, não bate e vai bem. Vamos voltar a andar a 80 nessas estradinhas, é super agradável ao sol. Acho que podemos realmente aproveitar dessa maneira. A posição é boa, eu fico em pé na moto, tenho como apertar o tanque. Se eu ficar na ponta, estou um pouco abaixo, não tem como ter uma boa posição. É bastante agradável. A caixa tem um ar um pouco esportivo, não acha? Então, quando eu caio, as relações é isso, mas uma espécie de pequeno golpe que ainda é bastante agradável. Bom, para o uso diário, motor de 4 cilindros, 1000 SMI3, muito agradável para dirigir no dia a dia. É flexível, é agradável e vamos ver o lado da potência logo depois, se podemos nos divertir ou não. Mas se ela tem o nome de Hornet, não é por acaso, certo? Então chegamos a algumas estradas pequenas bem agradáveis. Vamos ver o que isso dá quando nos divertimos. De qualquer forma, a vista é incrível. Dirigir nessas estradas de montanha, nos arredores de Alicante, é realmente legal. Então, quando colocamos um pouco de ritmo, isso permanece. Uma Honda é sempre fácil de manusear. O motor no modo padrão é agradável. Sentimos que há torque, sentimos que há potência. A moto é fácil, realmente, mas eu me sinto confiante imediatamente. Há algumas motos onde, às vezes, eu subo nelas e penso, bom, sim, é legal, funciona, mas não inspira confiança. Aqui, em boa posição, sinto-me como se estivesse em uma espécie de bicicleta com um grande motor entre as pernas. E principalmente neste cenário é realmente bastante agradável. Então pegamos vento. Sim, porque é um roadster. É exatamente o que se quer quando se experimenta esse tipo de moto em comparação com as outras. Está um pouco fresco esta manhã e lá tem toda a turma de moto que está lá. É bastante legal. Então todas as novas Hornets, 1000, vamos lá, cuidado. Estamos girando. Há pessoas irritadas na Espanha, eu não sei porquê. Então, esta manhã eu estava no modo padrão. Se eu mudar para o segundo modo, o modo Sport, não, eu mudo para o modo chuva, porque eu não fui rápido o suficiente. Vários, um usuário, 2 padrão. Ok, não é muito reativo. Então agora estou no modo normal ou esportivo. Não sei bem. Chuva, ok, então está se movendo lá. Então no esportivo eu solto e preciso soltar o acelerador para confirmar que estamos realmente no modo. É só porque eu tinha a GoPro escondendo, mas caso contrário eu tenho o pequeno logo. Então agora desta vez eu mudei para o modo esportivo, que normalmente me dá mais responsividade. Um freio de motor um pouco diferente e um controle de tração que vai ser um pouco mais permissivo para... Mas em que tipo de estrada pequena, como é bonito. No entanto, não vejo mais nenhum colega, os caras todos foram embora como balas. Eu faço isso mais como um uso de moto para prazer, não para circuito. Eu sou um piloto, não tenho nada a provar para ninguém. Hoje, todos com quem estamos são motociclistas muito experientes. Eu não tenho mais a moto. Em termos de prazer e, francamente, como você pode ver, eu ainda estou me divertindo. E se eu quiser acelerar forte, ok, isso empurra. O shifter é ainda mais agradável de usar nas rotações se levarmos, ok. Também sinto que é muito mais responsiva ao retomar o gás. Na verdade, tenho a impressão de levar um chute no traseiro toda vez que acelero quando estou no modo Sport. Então, felizmente, há um controle de tração que se você acelerar do zero. Algo realmente está acontecendo. Mas como eu digo, né, a moto continua fácil de manobrar, eu pressiono um pouco o guidão, a moto se posiciona facilmente como eu quero. Eu admito, é realmente um prazer. Sim, é ótimo. Sinceramente, o freio traseiro equilibra bem a frente, temos uma boa mordida.
O objetivo aqui não é fazer frenagens bruscas. Não estou em uma pista, mas sei que se precisar frear com força, a moto vai responder bem. Por exemplo, aqui, damos uma boa aceleração. Bem, isso empurra muito. E forte. Freio, mas na verdade eu mal freio com um dedo. Tenho os 2 dedos posicionados, mas sinto que só um dedo está freando e é super eficaz. No Axel sentimos que a venda se alivia muito facilmente se estivermos a todo gás. E ainda eu tenho o controle de tração com o anti-wheelie ativado, porque para mim os wheelies realmente não são nada. Meu truque promete isso. Facilidade desta máquina. À direita damos um pouco mais de gás e à esquerda. E na verdade isso acontece muito facilmente e sem que eu precise necessariamente querer incliná-la. Eu adoro essa moto, é muito, muito legal e principalmente por esse preço acho que temos um chassi bem equilibrado, uma moto homogênea e agradável. Então, ela não é a mais radical de todas, não é a mais esportiva de todas, mas para ter mais prazer, uma boa moto para o dia a dia. Acho isso realmente bom. O som é legal, você sente a admissão, tem uma sonoridade pequena e agradável. Olhe, ouça, uma pequena aura, um pequeno ronronar que é muito, muito legal de ouvir. E então admito que o lado esportivo faz na retomada do gás e é um golpe, é bastante brutal. Então, na verdade, eu quase prefiro esperar. Aqui, estou testando o modo chuva ok. O modo chuva limita totalmente desta vez e apaga esse golpe que sentimos no início. O modo chuva é muito mais suave na retomada do gás. Isso modifica o mapeamento do acelerador e faz uma grande diferença nesta moto, prometo. Essas estradinhas são incríveis. Acho que deve ser louco de tão quente no meio do dia. Então, eu coloquei no modo chuva e vou voltar para o modo padrão. Pronto, eu solto para confirmar e o modo padrão. Ele também suaviza mais esse solavanco, sendo mais agradável. Então, o modo padrão será mais legal no dia a dia. O modo esportivo será ótimo para andar em altas rotações e se divertir. Caso contrário, o modo padrão faz bem o seu trabalho. Aqui eu chego um pouco forte, a frenagem é realmente boa, a traseira equilibra bem, eu me sinto confiante. E, por exemplo, a grande dianteira, sim, freia muito bem. Sentimos que o ajuste da suspensão dianteira foi perfeito. Peso 75 kg, cuidado com os pequenos galhos. E sobre a suspensão, acho que filtra muito bem, veja a frenagem novamente. Freia realmente bem. Aqui eu estou. Os colegas por aqui é realmente incrível. Como em agosto, houve um pequeno salto. Então sentimos que a suspensão é feita para que seja um roadster que ainda queira ter um mínimo de caráter esportivo. Pronto, o modo padrão já é muito bom. Vamos, eu vou para o modo esporte. Só para constar, solte a alça para confirmar e você sente que é imediatamente um pouco mais brutal. No nível do acelerador e no mapa de asas, ela muda bastante rapidamente. Isso, o que é bastante engraçado, é que há uma ressonância especial, mas que colocamos um pouco de gás no nível da admissão. E isso dá um pequeno toque num pouco mais esportivo. E o retorno à cidade, eu posso fazer um pouco de embreagem, se eu quiser, a embreagem bastante padrão e o freio. Como eu dizia antes, um dedo basta. Passamos pela máquina e da mesma forma, mesmo no modo esporte, eu ainda posso rodar bastante baixo nas voltas. Exceto que agora eu até tenho um pouco mais de recuperação do que o modo de antes. As estradas aqui são incríveis, entendo por que há tantos motociclistas em um belo dia. Isso realmente me deixa feliz, quanto mais temos belos asfaltos. Bem lisa, bem limpa, ela inspira confiança. É bastante rígido, aparecendo tanto na frenagem quanto na aceleração e nas curvas. Sinto que o quadro é sólido, a suspensão também, então temos uma suspensão com um diâmetro aumentado ao nível dos tubos. E quanto mais largo, mais robusto, e francamente, isso se sente bastante bem. Eu recomeço depois de uma terceira vez. Com as GoPro que dão problema, eu realmente preciso trocar de câmera, porque as GoPro eu não aguento mais.
Espero que funcione desta vez. Então partimos por uma pequena estrada, aqui que serpenteia. Haverá cinegrafistas e fotógrafos para capturar as belas imagens vistas na introdução, com close-ups e slow motion, recompondo-me como na última vez. Se estamos prontos para... Vamos, é hora de ir. Let's go. Um pequeno golpe de 2 e em... As estradas aqui são magníficas. Isso me permite falar novamente sobre essa frenagem que é excelente em seus planos. Veja o câmera com seu enquadramento. Essa frenagem dianteira é realmente top de linha. Isso me permite frear apenas com o dedo médio. A moto está bem equilibrada, ela é fácil, ela muda de ângulo bastante facilmente. Esse câmera aí. Cuidado, acho que um fotógrafo, ele estava deitado na estrada. E a moto, ela muda de ângulo bastante facilmente. Meu objetivo não é necessariamente tocar o joelho ou esfregar os pés, mas principalmente mostrar a facilidade com que ela muda de ângulo. Pequeno toque no shifter, dá uma pequena passada, lá vai bem, e o som agradável não precisa ter um escape louco. Nós desaceleramos, se houver uma pequena parada, nós paramos, somos gentis e vamos nos juntar a todos os colegas. Hoje, como eu dizia, passo por último, desta vez paro ao sol e vamos aproveitar. Essa moto é bem legal de qualquer forma. Vamos lá, estamos de volta para uma pequena subida na estradinha, videomaker, fotógrafo, para fazer 2, 3 pequenos planos. Ok, vamos lá, vou ajustar meu capacete para o som, está tudo bem. Não tem ninguém, vamos lá, estou ouvindo. Essa moto ele é realmente ágil, fácil de manusear, ela inspira confiança. Temos um motor que é agradável em baixa, que não é muito nervoso e que permite que você se divirta e ande um pouco nesse torque. E é isso que eu gosto, com esses 4 cilindros, onde não é muito baixo, exatamente nervoso, onde bate. Na verdade é muito agradável. Enrolar as marchas assim é um pouco baixo e depois subir, e é como todos os 4 cilindros. Com frequência, algo muito alto acontece nas voltas, obrigando você a buscar longe. Mas quem se deliciou? Aí está, a 4.000. Sentimos que algo está começando a se preparar e está ficando cada vez mais legal. Por outro lado, acima, aí está, vamos rapidamente estar quase na ilegalidade. Veremos depois se achamos um trecho de autoestrada para acelerar um pouco. Ver as retomadas deste motor nesse momento será um pouco diferente. Mas em estradas pequenas, sabemos que com milhas é difícil explorar todo o potencial desta moto, mesmo que possamos nos divertir. Eu estava explorando isso há pouco em algumas linhas retas curtas e funciona bem. Então vamos fazer um pequeno trecho de autoestrada para testar esta moto. Porque você sabe que no canal eu testo as motos em todas as condições. Eu tinha um pequeno guia atrás de mim caso eu me perdesse na autoestrada. Aqui há um belo sol, então pequena viseira solar. E vamos pela direita, não sei onde isso leva, Alicante por ali. Então assim, é um pouco de lidar todas as dietas, dependendo das velocidades. Então, por exemplo, se eu estou a 80 aqui, vou tentar diminuir para 80. Estou a cerca de 3.000 rotações por minuto. Na sexta marcha. Aqui é muito agradável, apenas olhar aqui temos um pôr do sol magnífico, vai poder se inserir. 90, assim, eu realmente dou a você todas as faixas de regime a 90. Aliás, você pode ouvir, começamos a notar um pouco de barulho. Assim, estamos a 3.500 RPM a 90 km/h. Como mencionei na apresentação de sexta, esta moto não possui regulador de velocidade, então é algo bem simples. Eles queriam algo simples também para manter o preço baixo. Vamos passar a 110 de velocidade em nossa casa, muitas vezes em estradas departamentais. Então, começa a soprar bastante a 110. Estamos a 4.500 rotações por minuto, quase exatamente. Eu tenho muito poucas vibrações, mesmo que eu não tenha as pequenas borrachas no nível dos apoios para os pés. Já que estamos nas versões totalmente metálicas em alumínio, que são muito bonitas, no nível do guidão quase não há vibração, sempre é bastante agradável. No entanto, eu pego um pouco de vento no nível do tronco, está bom no nível da cabeça. Escolha um capacete bastante aerodinâmico, que também fará bastante diferença. Aqui, estou em sexto, estou no modo normal, tanto o que vou fazer é que vou mudar para o modo esportivo. Então, agora, acabei de ativar soltando o punho, o que me permite ter mais torque e mais potência. Também em termos de mapeamento.
Então, o que eu faço? Acelero um pouco e vou colocar em 130 km por hora. Então vamos para as montanhas, a paisagem é incrível aqui. Então 130 km por hora. Estou a cerca de 5.250 rotações por minuto, um pouco acima de 5.000. Nossa. Pegamos vento, mas é um roadster e é também o que procuramos quando temos esse tipo de moto. O que eu também queria explicar para vocês é que vou tentar reduzir as marchas, que entre 5.000, então aí, talvez não ouçamos, mas entre 5.000 e 6.000. Há as válvulas que se abrem e sentimos que passados 5.000, quando se abre, a moto fica um pouco mais livre. E se quisermos nos divertir um pouco, eu volto para 3.000, por exemplo. Aqui, a 7.000 rotações algo acontece. E a 8.000, aí... isso se torna uma grande bagunça. Claramente não se mexa. Eu vou acelerar um pouco. De 2 a 8.000 é... milhas, na verdade, temos toda a potência passada de 8.000. E como eu digo, não sou piloto e não gosto muito de levantar a roda dianteira. Aqui temos um som agradável, não sei se vocês conseguem ouvir. É muito legal. E aqui, no entanto, a menor solicitação do acelerador. Na verdade, a moto, ela só tem um desejo, é de aliviar a roda dianteira, mas eu sinto direto. E, no entanto, eu nem estou na metade. Por outro lado, eu tenho o shifter. 3, 4, 5, 6... é muito agradável. Da mesma forma, se eu preciso reduzir, eu vou. E então, na verdade, essa moto, ela realmente ganha vida. Depois dos 6.000, algo realmente acontece. 8.8 para a ordem dos advogados 12. É realmente violento e a moto começa a ficar realmente irritada com suas marchas. Muito mais alto, no entanto, é quando eu quero entrar no modo cruzeiro embaixo, isso retoma sem ser violento. E é bastante acessível, e mesmo em alta velocidade, se eu precisar, a moto, ela ainda é bastante fácil de conduzir. E mesmo em estradas pequenas, podemos atingir velocidades, por exemplo, de mais de 100 e poucos em longas curvas e outras. Estaremos bastante confiantes. Aqui, por exemplo, há uma grande curva. Meu único desejo é pegá-la a 200. Porque eu sei que a moto é saudável, estável e é um prazer dirigir. Eu deixarei as pessoas diminuírem a velocidade. Também farei o que puder por você. Por exemplo, 90, 130. Então em 6, para mostrar um pouco a retomada. Olhe aqui, estou a 90, vamos, 6, 110, 120, 130. Como pode ver, mesmo em 6, a moto retoma muito bem, sendo mais rápida que um carro. E aí, eu estava na 6ª marcha. Então imagine se eu te der um golpe de 3, por exemplo, 90, 100... 30. E aí, eu estava meio punho. Não consigo acelerar totalmente, pois minha vantagem fica flutuando no ar como um passarinho. Bom, vamos, de volta ao lar. Vou fazer uma pequena conclusão com este lindo pôr do sol. Os empréstimos estão prontos? Olá! Lá, mamãe, escute do grande. Não importa o que. Vamos. Conclusão. Bem, então, este Hornet 1700 CB. 1000 Hornet, exatamente. O que pensamos sobre isso? É o que eu adoro como moto pessoalmente, porque podemos usar este motor de diferentes maneiras. Baixo nas voltas, é muito agradável, rola, é um 4 cilindros, não faz barulho, é agradável, acelera corretamente. Para um uso diário, é muito agradável. É isso que eu gosto. O fato de ser um roadster não muito protegido. Eu também gosto porque, justamente, permite que você pegue um pouco de vento. Quando dirigimos rápido demais, reconhecemos que estamos acima da velocidade. Não é o ideal para viagens longas na autoestrada. Uma Africa Twin com para-brisa grande é melhor. Estamos tranquilos, com reguladores. Mas é a moto de prazer, realmente por excelência, com um motor que ainda quer ser esportivo. Mas para encontrar esse aspecto esportivo, é necessário vivenciar. Na verdade, acima de 6.000. Algo acontece entre 6 e 8, e acima do 8 realmente acontece algo. Se você tem o pulso um pouco nervoso, isso aí, você não vai desgastar seu pneu dianteiro. Claramente, é bastante incrível. Ainda bem que tem o anti-wheeling. Não sou muito à vontade com a roda traseira no ar.
mas a dianteira tanto faz. Eu faço trial e outras coisas, adoro passar meu tempo, mas em moto não é muito a minha praia, como eu digo, não tenho nada a provar, gosto de ter uma moto. Pelo lado do prazer, a aceleração e esse leve arrepio que isso proporciona. Quando puxa, e para não esconder nada de você, puxa bastante nos braços. 156 cavalos é mais do que suficiente. Há motos agora que fazem 210 cavalos para 200 quilos. Sim, também puxa nos braços. Não é a mesma coisa, mas ela tem personalidade. Ou embaixo, é realmente legal. Uso diário. Eu vou para o trabalho com uma moto legal, prazer, e quando preciso acelerar. Nas voltas de moto, há duas personalidades. Algumas pessoas preferem quando é brutal, desde o início. Eu, justamente, prefiro esse tipo de comportamento onde posso passear, andar no torque, até mesmo em sequência de curvas. E depois, quando preciso me irritar, eu reduzo 2, 3 marchas e já podemos ir para a prisão bastante rápido ao reduzir as marchas. Mas é uma moto realmente excelente. O que eu gosto muito é que eles conseguiram encurtar. 1, 2, 3, 4, o que permite jogar bastante alto nas voltas sem ir muito rápido demais. Por outro lado, no fundo da quarta, sim, começa a ir rápido. 5, 6, nem vou falar, exceto no circuito, mas acho que mesmo no circuito, que eu raramente faço. Uma vez fiz um circuito de moto com uma M1000RR, foi incrível. Mas acho que isso deve ser legal, pois vamos brincar um pouco mais com a caixa de câmbio. E por que não, se você quiser tentar de vez em quando, se divertir com a pontuação, divirta-se. Vivemos apenas uma vez, como dizem, então isso foi bastante bom em termos de consumo. 7,7 então não reiniciei do zero, mas a maioria dos colegas também tinha entre 7 e 8 litros. Estaremos por perto. Fizemos apenas pequenas estradas, não necessariamente fiz testes. Consumo. Se isso te interessa, eu a pegarei de volta, porque na verdade é uma boa moto. Ela vai tirar uma pequena semana para uma pequena viagem de carro ou algo do tipo, por que não? É agradável usar o visual. Eu gosto bastante dessa frente que é mais agressiva. O lado neo-retro que eles tinham antes era realmente estiloso, mas agora estamos mais em motos mais agressivas. Além disso, com o nome Hornet, combina bem com a cor preta. Sim, eu pegaria a São Paulo. Sim, acho que não teria dúvidas. Por um pouco mais de 1.200 ou 1.300 euros vale a pena. Na minha opinião, desvalorizaria menos nessas versões, pois são melhor equipadas. O amortecedor traseiro dianteiro, os freios que funcionam bem. Enfim, eu iria nessa. Eu gosto desse tipo de moto, é homogêneo. Eu acredito que... Eu digo isso no vídeo de um colega. Aliás, se você encontrar este vídeo, não hesite em me dizer aqui que você o viu. Será bastante engraçado. Me diga que tipo de moto você gosta, mono, bicilíndrico, 4 cilindros ou 6 cilindros. Não há motos de 5 cilindros, seria engraçado. E a Audi faz esses 5 cilindros em carros. Para um próximo vídeo. Acho que retomaremos os vídeos de moto em um belo dia. Obrigado, Honda, por me convidar para a Ascent. É isso aí. Inverno, isso é bom pegar sol no sul da Espanha e testar esses novos brinquedos. Lembre-se, sempre tentamos fazer texturas assim. Somos uns dos poucos jornalistas franceses que podem experimentar este brinquedo. Apenas 10 na França vieram testá-lo. Agradecemos a vocês. Inscreva-se para que eu possa fazer mais testes e mostrar esse tipo de moto para você. Em uma situação da vida real, com todos os tipos de condições. Vejo vocês em breve para um próximo vídeo. Tchau!